Bom dia a todos, meu nome é Alexandre, eu sou administrador do canal do YouTube da FEASA e hoje estou aqui na primeira sessão de entrevistas que a gente vai fazer para esse canal com nada menos que o Euclides Rocco Júnior, que foi o idealizador desse projeto que já tem 27 anos, tá? Já está na 22ª edição que a gente está preparando aí para outubro desse ano. Tidinho, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui. Com o maior prazer eu participo disso, eu gostaria de cumprimentá-lo pela iniciativa de fazer um arquivo histórico desse projeto, que é um projeto muito importante para a FEASA e importantíssimo para mim. E eu fiquei emocionadíssimo com esse sucesso e com a manutenção desse projeto, que já, como você lembrou, já vem há 27 anos. Esse projeto da FEASA, a intenção sempre foi juntar a cultura com a solidariedade através de arrecadação de fundos para a FEASA, que é uma entidade bastante respeitada aqui na cidade. Enfim, vamos falar um pouquinho de você, Tidinho. Vou te chamar de Tidinho, tudo bem? Quando em Santo André não me chamam de Tidinho, me chamam de Euclides, eu acho que alguém está bravo comigo. É que, como criança, sabe? Quando a mãe fala, Luiz Otávio, vem já para cá, é porque vai tomar uma bronca. Tidinho, você, lógico, é original aqui de Santo André, estudou no Américo Brasiliense, é isso? Se formou em arquitetura e o teatro, como é que apareceu na sua vida? Bom, eu sempre fui atraído pelo teatro e eu sempre pela arte de interpretar em si, né? Porque na década de... Eu nasci em 1942, eu tenho 76 anos. Então, na década de 40, na década de 50, eu frequentava muito o cinema e me interessava muito por essa arte de interpretar. E depois, quando apareceu a televisão, evidentemente tinha alguns teleteatros e comecei a me interessar pelo teatro. E depois, em 1962, quando foi inaugurado o Teatro de Alumínio de Santo André, eu era colega do filho do Antônio Chiarelli, que foi o dono do teatro na região, o professor de todos na área de teatro da região aqui do ABC. E aí eu conversei com ele, ele me convidou para fazer era um papel importante numa peça infantil chamada Marcelino, Prego e Pinho. E eu fiz uma porcaria de uma interpretação, porque aconteceu o seguinte, eu tinha na cabeça James Dean, então era aquele cara angustiado, e a peça era uma peça infantil, então eu fiz um príncipe que estava praticamente querendo se suicidar a cada palavra. Entende? Drama, né? Um drama. Exatamente. E aí depois disso eu fiquei um bom tempo sem fazer, isso foi em 1962, e aí, quando foi em 1964, o governo do estado mandou para Santo André o Adhemar Guerra, que era um diretor de teatro que já era conhecido e depois ele ficou famoso, que ele fez a primeira versão do Hair, fez o Walk Delícia de Guerra, e ele veio para Santo André para poder dirigir uma peça subsidiada pelo governo do estado de São Paulo. E ele me convidou para fazer um dos papéis e nós fizemos Gente como a Gente, do Roberto Freire, em 1964. Então esse foi o meu primeiro papel sério e muito bem feito no teatro. Aí então, depois de ator, passou a escrever peças, né, também, e dirigir também. Aí eu teve, depois dessa peça, depois do Gente como a Gente, eu fiz ainda no Teatro de Alumínio o Boing Boing, que é uma comédia que até hoje está em cartaz. Eu fiz uma participação especial em Anjo de Pedra, que foi dirigido pelo meu enorme amigo Douglas Zaney. E depois fiz algumas também participações no grupo de teatro do Panelinha. Eu trabalhei lá numa peça que se chamava
fora da barra. Então, mas em seguida eu fiquei 23 anos sem fazer teatro, foi quando apareceu essa oportunidade na FEASA. Como é que apareceu esse projeto? Quem procurou quem? Como é que surgiu essa ideia? No fundo foi um encontro, né? Porque a FEASA durante muitos anos ela promovia a Feira da Fraternidade em Santo André, com grande sucesso, que foi muito importante para a arrecadação de fundos para a FEASA. E depois, nessa época, era 1989, o presidente da FEASA era o engenheiro Geraldo Camargo Demétrio, e nós tínhamos contato profissional. Eu fazia os projetos de arquitetura e ele fazia os cálculos estruturais. Quando ele assumiu, ele me convidou para participar de um pequeno grupo para poder dar ideias de novas promoções para a FEASA. E então, para mim, ocorreram duas promoções que seriam passíveis de serem realizadas e poderia angariar fundos. Uma seria uma sessão especial no Cine Tangará, que era para poder a gente fazer a apresentação de um filme muito antigo e com uma série de facilidades para poder as pessoas mais antigas que tinham frequentado as primeiras sessões do Cine Tangará participar. Esse não deu certo, e a outra era fazer um espetáculo de teatro convidando personalidades. Eu não criei isso. Nos Estados Unidos existe eu me baseei mais ou menos nisso. Eles convidavam jogadores de tênis para fazer competição de natação, jogadores de basquete para fazer competição de tênis. Então eu falei, bom, se a gente convidar pessoas de proeminência na sociedade para poder participar como atores, eu acho que isso vai atrair muito o público. A receptividade disso daí na sociedade aqui de Santo André, como é que foi? Foi excelente. Nós, inclusive, por uma coincidência também ligado à FEASA, no lançamento da pedra fundamental da FEASA, quem estava presente era o prefeito Celso Daniel, acompanhado da mulher dele, na época, que era a Miriam Belchior Daniel. E nesse dia me ocorreu que ela podia ser convidada para participar do elenco, a mulher do prefeito. E é isso, conversei com o Geraldo, presidente da FEASA, e ele convidou e ela topou. E uma outra coisa que me ocorreu foi que eu sabia que a sua mãe, a Tereza, tinha muito contato com o pessoal da Pirelli, até porque seu pai foi assim a pessoa fundamental com o pessoal do vôlei da Pirelli, o Roosevelt, né? E aí eu conversei com sua mãe e ela conversou com o William, que era da seleção brasileira e era uma pessoa conhecida no Brasil todo, porque ela é da seleção brasileira de vôlei. E o William também topou participar quando ele viu que o nível do espetáculo seria um nível muito bom, compatível com os compromissos que ele tinha como profissional do vôlei. Ele não podia fazer qualquer tipo de espetáculo. Então, depois nós convidamos representante do Lions, representante do Rotary, e mais alguns empresários. E nós, então, fizemos a nossa primeira peça, que foi O Estranho Casal. Como o William estava no elenco e ele pertencia ao Clube Atlético Pirelli, essa peça teve divulgação em 70 veículos de imprensa do país, sendo que as 5 estações de televisão públicas que estavam em atividade encerraram os seus telejornais com chamadas e apresentações e entrevistas do William para essa peça. Então o sucesso foi absoluto e total, com uma arrecadação excelente. Ouvi dizer até que o substituto do William no teatro, em caso de alguma eventualidade, chegou até a substituí-lo nas quadras também, né? A TV Cultura fez uma coisa muito interessante. Como, eventualmente, se o William tivesse um compromisso sério, o Clésio Brajato ia substituí-lo no palco, eles fizeram o inverso. Eles pegaram o Clésio Brajato e levaram, então, para uma quadra para substituir no vôlei. E o Clésio Brajato nunca tinha
posto a mão numa bola de vôlei. Então, lógico, que foi uma encenação com humor, mas foi um negócio muito interessante que também chamou a atenção do público, né? A primeira edição foi em 1990 e depois a segunda edição, se eu não estou enganado, foi Pato com Laranja, é isso? Em 95? Exatamente. Foi Pato para a FEASA, foi Pato com Laranja em 95. Em 94, eu fui convidado também para fazer uma outra promoção para o Rotary Clube Centro de Santo André, e nós montamos uma peça, O Prisioneiro da Segunda Avenida, no Carlos Gomes. E nessa promoção, o prefeito de Santo André, Dr. Brandão, ele participou como um jornalista no telão, então foi interessante. Mas para a FEASA foi realmente em 95, foi o Pato com Laranja que nós promovemos, né? A partir daí, você se lembra de mais algumas outras peças que ficaram marcadas? Então, aí aconteceu o seguinte, até esse Pato com Laranja, eu gostaria só de frisar o seguinte, ela foi muito importante na minha vida pessoal de dramaturgo, porque o texto era um texto muito antigo e é um texto em inglês, e como existia uma disputa na casa onde se passava a história, um queria se mostrar mais culto que o outro, e tinha trechos enormes de Shakespeare na peça, eles conversando e recitando Shakespeare, e eu tive que ajustar esse texto a pedido do Antônio Petrin, que foi também o diretor. Então, com isso, eu comecei a entrar na dramaturgia mais ou menos sem querer, mas gostando demais de mexer nesses textos. E ficou muito bom, o Petrin elogiou muito as adaptações que eu tinha feito. Com isso, eu resolvi tentar escrever uma peça, e eu escrevi Me Suicido ou Não, que foi apresentado no ano seguinte. A peça de maior impacto, repercussão, vamos dizer assim, foi O Estranho Casal, a primeira, por causa da presença do William, mas assim, em termos de produção, que ficou mais marcado assim? O pessoal do grupo comenta muito comigo que teve uma que tinha bombas explodindo. A peça a qual você se refere não é minha, é O Dia em que Raptaram o Papa, do Bittencourt. E é uma peça muito dinâmica, realmente é um fulano, sem querer, ele rapta um clérigo e ele não sabe quem é o Papa. Então isso mexe no país todo. E tem uma espécie de uma invasão na chácara onde ele morava, e tem bombas explodindo todo. E o cenário é extremamente criativo do Renato Scripiliti. Realmente foi muito marcante. Mas se eu tivesse que escolher um cenário de todas as peças, eu escolheria o cenário do Pato com Laranja. É um cenário que ficou assim extremamente marcado, pelo menos para mim, né? Nesse projeto da FEASA, já contou com a participação de 2 prefeitos, os prefeitos que estavam no mandato, 2 vezes a participação do Dr. Aidan Ravin, e mais uma vez o Carlos Grana, inclusive eu fui o suplente do Carlos Grana, tá? Fui o vice-prefeito por alguns minutos. Isso mesmo. Tem mais alguma participação que você se lembra que foi marcante? Sim, inclusive foi marcante para mim, porque na primeira peça que eu escrevi, nós tivemos a Patrícia de Savaí, que agora está, inclusive, até hoje atuando na Record. A Angelina Muniz também atua nas novelas da Record. Foram 2 atrizes que vieram a brilhantar a produção e que chamaram muito atenção, que as 2 trabalharam em Me Suicido ou Não, né? Depois aconteceu o seguinte, essas produções ficaram tão marcadas que nós pudemos abrir mão de contar com essas pessoas para poder atrair o público. O público já passou a ser atraído pela própria produção da FEASA, quer dizer, sabia que era Teatro FEASA, sabia que tinha qualidade e comparecia, né? Qual que é o segredo da FEASA para conseguir manter esse projeto ainda vivo e arrecadando dinheiro e sendo
útil para a própria arrecadação da entidade FEASA. Então, a FEASA congrega em torno de 35 entidades beneficentes, né? Então, em decorrência disso, ela pega o dinheiro oriundo dessas produções e transforma em programas de benefícios para essas entidades. E qual é que foi a ideia, inclusive desde o começo? Era o seguinte: a gente não depender só de bilheteria. Nós vendíamos os espetáculos para escolas, empresas, entidades, então nós tínhamos um público garantido. Por exemplo, para a estreia, nós tivemos uma feliz situação para a estreia do Estranho Casal. Tanto a Ródia quanto a Pirelli se interessaram em ficar com a estreia. Mas a Pirelli contava com o William no elenco. Então, ela combinou que pagaria o dobro pelo preço dos ingressos, ficou com a lotação toda e... Então, isso em decorrência do William. E todas as outras vezes nós fizemos assim. Nós vendemos os espetáculos para as empresas, para escolas e para algumas entidades, como, por exemplo, o Rotary tem colaborado bastante conosco, então eles compram um número assim, significativo de ingressos, né? O Lions também faz isso. Então, com isso, a gente já começa o espetáculo com uma série de entradas vendidas. Nós não dependemos só da bilheteria. Caso você fosse recomeçar, refazer esse projeto, você mudaria alguma coisa? Não sei, alguma coisa que talvez não tenha dado tão certo e com a experiência também você já teria feito alguma alteração antes? Não, eu faria tudo novamente, e até essa coisa assim, é tão certa que só lembrar que logo depois que nós fizemos o Estranho Casal, eu particularmente fui convidado para coordenar um outro espetáculo para o Rotary, que não tinha nada a ver com a FEASA, e depois, agora em 2004, me convidaram em São Paulo para coordenar também uma outra apresentação nos mesmos moldes da FEASA, para um grupo de socialites que tinham Lucília Diniz, que era dona do Pão de Açúcar, Roberto Justus, que todos conhecem, que agora é apresentador da Record, Yara Baumgarten, que é dona do Center Norte, e então o João Armentano, arquiteto famosíssimo, todos eles no elenco, porque é uma coisa que dá muito certo, com praticamente sem riscos. Você quer deixar algum recado para o público, né, daqui da região, para os empresários, para investirem, né, e acreditarem nesse projeto, né? Então, a ideia é quando os empresários compram um lote de ingressos, de 100, 120 ingressos, eles distribuem esses ingressos para os seus funcionários e também para convidado deles. E isso é um marketing muito interessante. Então, eu acho que os empresários não podem abrir mão dessa forma de fazer marketing. Então, os empresários têm que olhar muito seriamente, porque o retorno é muito grande. Nós sempre fizemos isso com maior cuidado. Então, toda a produção é cuidada durante meses para a gente poder abrir as cortinas e mostrar o que é o projeto Teatro FEASA, que já está completando 28 anos. Estivemos aqui então com Euclides Rocco, idealizador do projeto da FEASA, e até hoje coordena junto com a Nice para promover um espetáculo sempre de qualidade e um entretenimento muito gostoso que todos os anos a gente apresenta no Teatro Municipal de Santo André. Muito obrigado. Muito obrigado pela atenção e não percam o Teatro FEASA. Um abraço.